Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos dos dois lados da vida. Eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nós estamos hoje aqui reunidos para realizarmos juntos a nossa prece coletiva. É um encontro de homenagem aos nossos queridos que seguiram viagem para outros planos, dando prosseguimento à sua jornada espiritual. Nós realizamos a prece coletiva em nossa casa, sempre no último domingo de cada mês, em encontros presenciais e virtuais. Nós sabemos que os nossos corações estão saudosos, mas o que nos move até aqui é o nosso grande amor e gratidão. Evidente que nós podemos nos sentir tristes e tristes estamos, mas acima de tudo estamos gratos pela oportunidade de termos convivido com os nossos queridos também nessa experiência terrena. E sim, estamos certos de que voltaremos a nos reencontrar um dia, quando for o momento mais oportuno para todos. Então, vamos dar início ao nosso encontro fazendo juntos uma prece. Senhor, Pai de amor e misericórdia, Senhor dos nossos corações, nós rogamos a sua proteção para que o nosso encontro de hoje transcorra em harmonia, para que os nossos corações possam ser consolados e, sobretudo, para que os nossos amigos possam seguir conduzidos pelos nossos guias e amigos espirituais em sua jornada evolutiva. Assim damos juntos, graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz foi fundada em 1964. Nós somos uma casa espiritualista universalista. Isso significa que nós buscamos conhecer as verdades espirituais e respeitamos todos os caminhos que se esforçam na prática do bem. A nossa casa está edificada sobre os pilares de Jesus, do nosso mentor Ramatiz e de Allan Kardec. A SER se dedica a tratamentos espirituais que incluem passes, palestras, desobsessão, antiguécia e tratamentos de cura. Nós também atendemos materialmente a muitas famílias e a comunidades necessitadas ainda desse apoio. Na dimensão espiritual, Ramatiz atua junto à fraternidade da Cruz e do Triângulo, intercedendo para o bem da humanidade. E também, sob o seu amparo, é que hoje nós nos reunimos aqui em oração junto à egrégora da nossa casa para realizarmos essa singela homenagem. Na mesa de oração da nossa casa estão os nomes inscritos para esta prece. Mas se você não teve a oportunidade de inscrever o nome do seu homenageado, não tem problema, procure mentalizá-lo nesse momento. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar agora para que os nossos entes queridos sejam conduzidos com muito amor, com muita luz, que eles prossigam em sua jornada, amparados, e que eles recebam todas as bênçãos que sejam as mais necessárias para eles nesse momento de travessia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Na manhã de hoje, vamos trazer aqui algumas leituras para a nossa reflexão. Depois, nós iremos cantar. E esse momento do canto é muito importante. A música é um recurso de cura usado desde tradições muito antigas e nós também o empregamos em alguns tratamentos em nossa casa. Assim, a vibração sonora é utilizada pelos nossos amigos espirituais na conversão de fluidos para auxiliar no refazimento de todos nós dos dois lados da vida. Então, vamos cantar todos com bastante positividade. E ao final do nosso encontro, nós teremos uma breve meditação. Então, vamos falar um pouco sobre vida e morte. A morte faz parte do cenário da vida. Nós costumamos associá-la à perda e, consequentemente, a grandes dores e sofrimentos físicos e emocionais. Mas, certamente, a morte tem muito valor para nós. Sim, como um instrumento que nos ensina sobre os objetivos e sobre a finalidade da vida. Por vezes, inconscientemente,
nós temos a ilusão de que, se não pensarmos sobre a morte, ela irá para bem longe da gente, ou demorará para se aproximar de nós. Mas tornar a morte um tabu não sensibiliza a senhora morte. Ela não se deixa intimidar pelos nossos subterfúgios, pelas nossas fugas, e, na verdade, nós não temos para onde fugir. Quando chega, a morte é absolutamente soberana. Ela nos convida, então, a refletir sobre o que somos, não quem somos, mas o que somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. A morte nos convida a refletir sobre a felicidade, sobre o amor e sobre a vida. De modo geral, ninguém nos ensina sobre o morrer. Ao contrário, as distrações do mundo material nos ajudam a colocar a morte envolta em uma cortina de obscuridade. A nossa consciência fica como que anestesiada pelo brilho das coisas que ainda nos encantam, seja riqueza, beleza, juventude, e nada disso parece combinar muito com a morte. Sabendo, no entanto, que a morte é inevitável, morremos só de pensar na morte, morremos de medo de morrer. Dizem alguns estudiosos que o medo tenaz e incontrolado da morte que algumas pessoas experimentam pode ser o que se chama de medo residual provocado pelo traumatismo do próprio nascimento. Porque, na verdade, morrer é muito parecido com nascer. E essa experiência é igual para todos nós. Crentes, ateus, ocidentais, orientais, cristãos, budistas, muçulmanos, jovens, idosos, poderosos ou não, é uma experiência de nascimento em uma outra existência. E isso não é uma questão de crença, mas de conhecimento. A transitoriedade da vida nos incomoda, até o momento em que começamos realmente a buscar um sentido, um propósito para estarmos aqui. É o encontro desse sentido que poderá nos ajudar a curar a nossa dor, a curar as nossas feridas, em especial diante da perda de pessoas queridas. Saberemos, então, que não precisaremos, por assim dizer, matar a morte, porque nós somos imortais. Assumir a consciência da nossa imortalidade, contudo, nos coloca em um outro lugar de fala e de ação no mundo, sabe? Porque muda a nossa perspectiva, muda completamente o nosso olhar e a nossa compreensão. Passamos, então, a entender que a morte é um contínuo. Não começa no momento da concepção, nem termina no momento da morte física. É um ciclo. E isso nos leva a refletirmos sobre as experiências e as escolhas que fazemos. Portanto, mais do que aprender a morrer, nós deveríamos aprender a penetrar através da morte naquilo que é a realidade última, a eternidade. Jesus, o grande educador para a morte que nós tivemos, sempre nos alertou. E por isso ele nos diz: importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é de dia. As experiências de quase morte também, e de transposição desse portal do limiar da morte em estado de expansão de consciência, mostram que a morte não existe, não como fim. Morrer é então mudar de casa, e há muitas moradas na casa do nosso Pai, como nos mostra Edivaldo Franco através do espírito Manuel Filomeno de Miranda na obra Temas da Vida e da Morte. Esse texto se chama Moradas. Nós vamos ler agora. A vida espiritual não é, conforme alguns pensam, semelhante à vida física ou cópia dela. Ocorre exatamente o contrário, sendo a terrena um símile imperfeito daquela que é causal
pré-existente e sobrevivente. Ora, como a nossa referência, pela memória que nós temos hoje, é a vida material, nós costumamos imaginar os planos espirituais como parecidos com o que conhecemos aqui. Essa é a nossa limitadíssima referência, mas a vida espiritual precede a vida material. Na verdade, como nos mostra Emmanuel, os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo, mas nós somos quase sempre incapazes de perceber o plano da vida imaterial, porque para isso nós teríamos que ultrapassar a janela estreita dos nossos cinco sentidos. E Filomeno continua: liberada da matéria densa, a alma não se transfere para regiões excelsas de imediato. Há toda uma escala de valores a conquistar. Ora, a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência, ensina também Emmanuel. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Mudando de cidade, não cessam as nossas enfermidades, vícios, angústias, nem perdemos as nossas virtudes, as características da nossa alma. Ao contrário, libertos do nosso corpo físico, há sim uma ampliação desses aspectos, positivos e negativos. Por isso, tudo é fundamental cuidarmos da nossa evolução aqui e agora. E Filomeno continua: os espíritos vivem fora do corpo, em conglomerados próprios, em sociedade mais harmônica ou mais atormentada, de acordo com o grau da evolução que os reúne por automatismo da afinidade vibratória, que decorre da identidade moral que os retém em campos de igual densidade de onda. As moradas do além igualmente variam em densidade vibratória, correspondente àqueles que as veem habitar, felizes e liberados, ou noutras, onde se demoram a dor, as misérias morais e as condições de insalubridade, todas elas em caráter sempre transitórios. Em todo lugar, todavia, apresenta-se a misericórdia e o socorro do Pai ao alcance de quem deseja progredir e ser ditoso na faixa vibratória em que estacione. Ora, nós somos todos movidos por sintonia, sabemos disso. Assim, quando desencarnados, iremos procurar naturalmente as nossas atividades prediletas nos círculos da vida material e também os laços afins. Emmanuel nos faz pensar em nossas cidades, não é? Repletas de associações, de agremiações que se reúnem com determinados objetivos, conjugando interesses similares. Quando desencarnados, o que nós iremos buscar? Iremos buscar ansiosamente, diz ele, no espaço, as aglomerações afins ao nosso pensamento. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como uma importante tarefa de preparação para a vida espiritual, indispensável à nossa real felicidade. Assim conclui Filomeno. A ascensão dos seres somente ocorre mediante conquistas intransferíveis através do trabalho, método seguro para a aquisição da plenitude. Movimentando, portanto, as energias cósmicas presentes no universo, os espíritos plasmam os seus círculos de realização, nos quais estagiam entre uma e outra reencarnação, galgando esferas que se apresentam em graus de evolução quase infinita. Na casa do Pai, disse Jesus, há muitas moradas, não somente nos astros luminíferos que gravitam nos espaços siderais, mas também em torno deles, como estações intermediárias entre uns e outros mundos que pulsam nas galáxias, glorificando a criação. Vejam, nós todos temos roteiros seguros para seguir. E o trabalho de edificação do ser continua dos dois lados da vida. Portanto, essa é uma reflexão para todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados.
É um esforço individual que começa com o nosso autodomínio, com a disciplina dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, um trabalho silencioso, particular. Porque, como nos ensinam, saber que você vai morrer é uma coisa, viver como quem sabe é outra, muito diferente. Mas, sem dúvida, saber também que não estamos sozinhos é uma força diferencial para o nosso avanço. Por isso, damos graças aos nossos amigos. Por isso, sentimos a sua falta física, mas compreendendo em nosso coração que todos prosseguimos juntos, sintonizados pela nossa grande amizade, pelo nosso profundo amor. E pelo que só nós todos temos só a agradecer, né? Então, para a gente fechar essa primeira parte, nós vamos trazer aqui alguns trechos do poeta Alan Dias Castro, né? Nós tivemos aqui, tomamos a liberdade de pegar trechos desse poema lindíssimo que se chama Agradeça. Quando a gente conhece alguém, literalmente, não sei se é por costume ou até inconsciente tratar essa pessoa como se ela fosse estar o resto da nossa vida presente. Mas quanto tempo resta daqui para frente? Não é drama, é mais real e mais simples do que parece. Só que às vezes é do simples que a gente esquece. Por isso não precisa falar, mas eu falo e vou repetir, repetir. Eu te amo. Obrigado por existir. A gente cresceu ouvindo. É simples, mas não esqueça. Agradeça. Aprende a relevar, foca no relevante. Por isso, todas as memórias fazem dos nossos encontros, de cada encontro, um evento muito importante. Assim, estamos mais próximos, mesmo quando distantes. E por mais que não dê para ganhar do tempo, para não perder, vamos lembrar que daqui por diante a vida inteira pode ser um instante, e alguns são inesquecíveis. A gente acha que tudo é para sempre. O tempo passou e a gente nem viu. Que bom que o tempo passa e leva o passado, mas não o que passamos. Por isso eu vou repetir, repetir, repetir. Eu te amo. Obrigado por existir. Bom dia aos dois lados da vida. Meu nome é Rosa, sou médium expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Estou com vocês aqui mais uma vez para que a gente possa fazer reflexões, né, sobre essa etapa pela qual nós passamos, que faz parte do ciclo evolutivo nosso, né? Essa nossa jornada evolutiva, né? Que é o desencarne, que nós chamamos vulgarmente de morte, né? Só que essa morte, né, não é muito bem explicada e nós pensamos que é a morte do espírito, e não é a morte do espírito. O espírito é imortal. É a morte daquele corpo de carne que já não serve mais, né? Para nós ainda é muito dolorido, tá? É sofrido essa etapa, né, dessa separação, tá? Nós ainda não entendemos muito bem e quando recebemos a informação, para colocar isso em nossa vida ainda é muito difícil. Mas isso é próprio, é normal mesmo do patamar onde nós estamos ainda vivendo, né? Como nós já sabemos, nada acontece que não seja com a permissão de Deus. Tudo tem seu dia, tem sua hora, né? Nós ainda não sabemos a hora de Deus. E nós costumamos dizer que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que nós vamos voltar para casa do Pai. Ou seja, o desencarne, né? Chegamos ao planeta e aqui estamos nessa morada do Pai, né? Nessa escola, e não sabemos a hora que vamos voltar para casa, né? Como nós aprendemos no Eclesiastes 3, né, que eu vou ler aqui para você, uma parte, né, porque ela é grande,
Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Que bonito, né? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar essas pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de guerra, tempo de paz. E segue, dizendo, mostrando que realmente tudo tem seu tempo. E que nós tentamos fazer com que seja o nosso tempo, a nossa maneira, mas é sempre a maneira de Deus, a maneira que mantém essa harmonia do universo e que seja positiva para cada jornada evolutiva de espíritos que estão caminhando do bruto para poder chegar ao anjo, né? Temos amigos espirituais que nos ensinam o tempo todo, né? Nós nem percebemos quando eles nos dizem assim, a natureza não dá saltos. Eles estão falando do tempo, não é? Nós não podemos querer ser uma coisa onde nós ainda não desenvolvemos a nossa consciência. Então, ele está falando do tempo aqui, né? E mais ainda, quando nós lemos a Gênese, nós vamos ver lá claramente que é colocado assim, que quando é o momento certo, o ensinamento chega, o conhecimento chega. O conhecimento não é colocado nem antes, nem depois da hora. O conhecimento também é colocado no momento exato, né? Vejam, a árvore, ela dá o fruto, mas se você colher antes da hora, você não tem um fruto de um bom paladar. Mas se você colher depois da hora, você também não vai ter um bom fruto, né? Ele apodreceu. Então, assim somos nós. Tudo tem seu tempo. Tudo é colocado para nós de acordo com a nossa jornada. São ciclos que nós vamos fazendo, dessa idas e vindas que nós fazemos o tempo inteiro, né? E nós nem percebemos nada disso. Nós só percebemos ainda a dor, porque a dor é ainda aquela que nos faz nos movimentar. E a criação de Deus, ela é levada numa jornada evolutiva, uma jornada de progresso. A lagarta não chega à borboleta da noite para o dia. Ela tem o tempo dela de lagarta, tem o ciclo dela para poder chegar à borboleta. E nós gostaríamos que os nossos entes queridos, não é, conseguissem sair dessa fase de lagarta e chegar à fase de borboleta, né? Como nós também desejamos isso, chegar a essa grandiosa, né, fase que o Evangelho canta do homem novo. Mas o homem novo não surge do nada. É uma conquista daquela criação de Deus que vem caminhando, até que ele, dentro dessa caminhada, conscientemente, já faz escolhas melhores, já participa desse crescimento dele. Ele já cai, ele já levanta com mais facilidade, sem tanto choro, sem tanto sentimento, né? Nós, nessa fase em que nós nos encontramos, né? Não sou diferente de vocês, os nossos sentimentos, as nossas emoções ainda são muito fortes. Nós ainda não temos aquele controle, estamos trabalhando para isso, né? E nós, nessas idas e vindas que nós fazemos através do reencarne, desencarne, nós vamos conseguindo conquistar virtudes.
eu costumo dizer que é musculatura, né? A musculatura daquele homem novo, sair do bruto e chegar à perfeição, mas através de uma consciência. Nós não chegamos a ser, nós não chegamos à perfeição inconscientemente. Nós já chegamos à perfeição com consciência. Voltamos à casa do Pai como um bom filho pródigo por escolha. Nós chegamos à conclusão que a casa do Pai ainda é o melhor local, né? E nós vamos nessa caminhada. É o que nós fazemos aqui. E nós sofremos muito ainda com essa separação que nós temos dos nossos entes queridos. Choramos muito e devemos chorar. Quem tem vontade de chorar não deve ser impedido de chorar, não. Chora, né? E temos saudades. As saudades, elas vão se modificando através do tempo, né? Ela passa a ser uma lembrança boa, porque só deixa saudades aquilo que foi bom. Aquilo que não foi bom, nós não sentimos saudade. Vocês sabem que é assim. Nós não sentimos saudade, nós até lembramos, mas saudades, não. Saudades é privilégio, é conquista. Só deixa saudades aquele que contribuiu na passagem dele aqui pelo planeta. E nós devemos ver que nós caminhamos e vamos fazendo essas construções, né, de acordo com as nossas vivências. Não existe um desencarne mais perfeito do que o outro, um desencarne melhor do que o outro. Ah, fulano desencarnou assim, nossa, que coisa horrível, que não sei o quê. Nós temos o desencarne que nós precisávamos naquele momento. Nada, o tempo não é jogado fora por Deus. Tudo tem uma razão de ser. A nossa jornada é sabedoria, é ciência. Não é uma coisa que brotou do nada, né? E nós vamos, né, relembrando aqui Khalil Gibran, estou eu aqui tirando o colo do meu papelzinho, né? Relembrando Khalil Gibran, quando ele fala assim, a aurora nunca nos encontra onde o poente nos deixou. Mesmo quando a terra dorme, nós viajamos. Veja quanta coisa nós não percebemos. Só quando a dor é muito forte, quando a emoção vem, é que nós sentimos. Nós ainda somos assim, nós vemos às vezes o nosso ente querido muito doente, nós sempre dizemos assim, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Nós nunca pensamos que aquele nosso ente querido não é aquela carne, que aquele nosso ente querido é um espírito. E ele está cumprindo um ciclo, né? E vai chegar o momento dele partir. Que ele está passando por aquele momento por alguma razão, né? Mas que ele tem o tempo certo. Nós ainda não conseguimos, né, entender esse momento e torcer por ele. Dizer assim, tenha sucesso, sentirei tua falta, muito, vou chorar, mas segue em frente, porque ainda tem muita coisa por vir aí para você. Tenha sucesso, aceite o que os amigos espirituais estão aí te oferecendo, para que você faça um novo ciclo melhor ainda do que esse. Para que você tenha sucesso também no próximo ciclo, né? Quando você reencarnar. E ele chega aqui, mesmo quando a terra dorme, nós viajamos. Somos a semente de uma planta forte. Veja, somos a semente de uma planta forte. A nossa essência é uma essência que tem tudo, é uma essência sadia. É uma essência perfeita. Nós é que precisamos ter a nossa consciência expandida para tomar posse dessa herança que Deus nos deu. Daí esse ciclo de voltar para casa. Não tem como eu já disse a vocês, a lagarta
vir a ser uma borboleta se ela não completa o ciclo dela. E ele segue. E é quando amadurecemos e atingimos nossa plenitude de coração que somos dados ao vento e somos espalhados. Como é que pode? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Ninguém voltou à casa do Pai antes. Nós estamos em ajustes, em constante aperfeiçoamento. Os nossos amigos espirituais estão sempre nos acompanhando. Nada é ao acaso. A nossa jornada evolutiva não é ao acaso. E nós devemos ir, mesmo com todo esse sofrimento que nós ainda temos, né, começar a entender essa nossa jornada evolutiva e aproveitar quando nós voltamos para casa. Porque quando nós voltamos para casa, tudo continua. Nós ainda necessitamos aprender, nos aperfeiçoar para que nós possamos retornar melhores ainda, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Cantar.
já cantamos e agora nós vamos entrar naquele momento especial, né, do nosso trabalho, que nós chamamos de momento esotérico. Vocês daí, eu daqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos trabalhar através do nosso pensamento. O nosso pensamento pode nos levar aonde nós quisermos, criar o que nós quisermos. Então vamos imaginar uma estrada muito bonita, fechando os olhos, respirando fundo, trabalhando a nossa respiração, abrandando o nosso coração. Vamos nos colocar nessa estrada tão bonita, uma estrada que tem árvores floridas dos dois lados, algumas frutíferas também, mas elas transformam essa estrada numa estrada aonde a temperatura é amena, onde nós não temos nada de mais e nada de menos. Tudo é harmonioso, tudo é equilibrado. E nós estamos nessa estrada caminhando vagarosamente e percebemos que nessa estrada existem outras pessoas, cada um com as suas perguntas, conversando com Deus. Junto de cada árvore existe um banquinho desses tipos de jardim. E nós queremos tanto conversar com Deus, fazer perguntas, querendo respostas por esse momento que nós ainda não entendemos. E nos sentamos nesse banquinho, escolhemos um ao nosso gosto e ficamos ali, trabalhando a nossa respiração, porque tudo é muito perfumado, tudo tem um cheirinho tão agradável nessa estrada, e ficamos conversando com Deus ali. Não percebemos que o tempo passa, nem percebemos a aproximação de alguém. E esse alguém fica pertinho de nós, e quando nós percebemos que nós olhamos para cima, vemos que é o nosso ente querido. A princípio nós não entendemos porque disseram para nós que o nosso ente querido havia morrido, né? Nossa, morrido, uma palavra assim tão profunda e tão arraigada em nós que é muito difícil a gente abandonar essa palavra. E o nosso ente querido vira para nós e diz assim: você não sente saudades? Eu sinto muitas saudades. Por favor, se levante, me dê um abraço. E nós nos levantamos, à nossa maneira, e abraçamos o nosso ente querido. E percebemos que ele está do mesmo jeitinho de antes. Os olhos dele brilham, brilham de quem tem saúde, tem vida, tem muito amor para dar ainda. E o cheirinho do nosso ente querido é o mesmo. O cabelo está penteado do mesmo jeito. O sorriso é o mesmo. Ele escolheu a melhor roupa, a roupa que ele mais gosta para vir ao nosso encontro. E ele nos diz: a saudade é uma coisa que dói dos dois lados da vida. Mas nós precisamos crescer, aprender. Hoje, aqui desse lado, eu já percebi que realmente, se a gente não voltar para casa, nós não conseguimos amadurecer espiritualmente, nos preparando mais um pouco para no futuro voltar a reencarnar. Tenha confiança, tenha fé. Torce por mim para que eu tenha sucesso nesse novo meu ciclo de vida, assim como eu estou torcendo por você para que você possa ter sucesso também na tua jornada. E um dia, com a permissão de Deus, voltaremos a nos encontrar.